sentar um minutinho? Eu acho que eu vou ter até que pedir autorização aos meus familiares que estão, talvez de longe ou de perto, acompanhando aqui por um dos grupos do WhatsApp, pelo Facebook ou pelo YouTube, para fazer uma pequena referência a um assunto que é nosso, familiar. Nós temos um grupo de WhatsApp. O nome desse grupo, que tem tios, primos, irmãos, se chama Família Tralalá, é o nome do grupo. É bem tralalá mesmo. Esta semana, não sei porquê, alguém teve a feliz ou infeliz ideia de postar uma foto antiga no grupo. E começou uma enxurrada, um verdadeiro museu dos horrores. Uma enxurrada de fotos antigas, minha mãe bebê, meu aniversário de 1 ano. E eu queria fazer referência a uma dessas fotografias que apareceram lá. Era uma foto do meu aniversário de 1 ano. Esse aniversário de 1 ano, ele aconteceu na casa da minha avó, mãe da minha mãe, porque nós morávamos num apartamento em Cascadura, que eu acho que não devia ter 60 metros quadrados. E as famílias são grandes, não tinha condição de fazer uma festa lá. E a minha avó morava num quintalzão grande. Na foto tem assim, a tábua a mesa, né? Tem o bolo. No bolo está confeitado, acho que é Garibaldi, da família, do Vila Sésamo. É Garibaldi ou Garibaldo? Luiz sabe. Garibaldo. Quem sabe tem mais de 50 aí. O Garibaldo lá do Vila Sésamo. Dá para ver. Tem um primo meu que está comigo no ombro, que hoje já é avô, né? Esse meu primo. No fundo, assim, eu estava todo feliz ali e tal. No fundo, assim, por trás está meu avô, que na ocasião já tinha... Quando eu nasci, eu só lembro do meu avô depois de derrame. Ele teve um derrame e aí ficou com uma dificuldade motora, depois ficou muitos anos na cama. Mas o que eu quero chegar da foto é que atrás do meu avô, ele vinha saindo, uma lateralzinha que encostava na parede do quarto, no muro do vizinho, um pouco mais estreito que isso aqui, mas com esse comprimento aqui, onde havia uma parreira. Essa parreira lá da casa da minha avó era tão oficializada como o salão de festas da vovó, que tinha colado no muro um banco encostado de um lado e uma estrutura de banco do outro lado. E eu lembro de, em alguns natais, em alguns momentos de confraternização, juntando todo mundo embaixo daquela parreira. A estrutura dela, depois eu fui me lembrar, à luz da reflexão de hoje, que é interessante, que ela era assim. Nesse cantinho aqui esquerdo da parreira, encostando no muro da vizinha, que eu acho que chamava Neinha, coisa assim. Se não souber, alguém vai me corrigir aí pelo Facebook. Tinha um tronco que ele subia e dele praticamente vinham todos os galhos que se espalhavam por cima da estrutura da parreira. O interessante é que, às vezes, lá naquela outra ponta, né, que é na diagonal oposta, no galho lá tinha umas uvinhas nascendo, ou seja, tinha vida, tinha fruto. Mas como tronco, eu só lembro desse que nascia nesse cantinho aqui, crescia e abraçava. A minha avó tinha um pouco de ciúme dessas uvas. E as crianças, às vezes, a gente arrancava a uva antes dela ficar madura. Eu lembro que uma vez minha avó me deu uma bronca, porque eu tinha, na curiosidade, né? Quem mora em Bangu, Padre Miguel, dificilmente uma uva vai à frente, um pé de uva muito quente, né? Mas lá ia à frente. Pai, eu lembro que essa vez que eu, para arrancar eu não alcançava muito bem,
E aí eu puxei assim, então eu arrebentei um pedaço do galho e tal. Dali do ponto que eu arrebentei para puxar para tirar a uva, para frente, não foi mais adiante. Porque eu interrompi uma comunicação daquele galho e da continuidade dele com esse tronco aqui, com a videira, né? Eu impossibilitei a comunicação da videira com o ramo. E aí ali secou. Depois, mais adiante, eu observei que quando aquilo foi cortado, rapidamente, aqui em frente, ao lado da cantina, também tinha uma videirazinha. Logo que eu cheguei aqui, ela estava muito cheia, praticamente impossibilitando a gente de estacionar ali embaixo dela, porque ela estava muito cheia. E aí eu pedi ao Pedro, de Nossa Senhora de Fátima, se ele conhecia alguém que pudesse podar para a gente. E aí o Pedro disse, não, padre, eu vou lá, no sábado de manhã. Eu estava atendendo aqui, na minha sala de atendimento, e aí Pedro passou lá e disse, padre, já acabei. Continuei atendendo. Quando terminou, que eu fui lá, eu peguei o telefone e falei, Pedro, você acabou com a... Porque quando faz a poda, a gente tem a impressão de que ficou só o galho, só o tronco. Ele falou, não, padre, espera um pouquinho, é assim mesmo. Sabe, quando eu levei muita fé, não. Achei que ele tinha mesmo destruído o negócio. Em pouco tempo, vem de novo firme. Os galhos, primeiro dá a folha, daqui a pouco vem o fruto e a coisa vai, porque continuam ligados ao tronco. Vamos lembrar que a uva era uma imagem muito mais comum no tempo de Jesus e para os contemporâneos de Jesus do que para nós. Porque o vinho fazia parte da cesta básica do judeu. O pão e o vinho deveriam estar à mesa em todas as refeições. E por isso a imagem das parreiras, das videiras, eram imagens muito comuns. Comum que as casas tivessem isso, que em alguns lugares se cultivasse isso, eram imagens comuns. Jesus, no Evangelho de hoje, se aproveita de todo o conhecimento que as pessoas têm ou tinham dessa dinâmica, dessa relação do galho com a videira, dos frutos com o galho e a videira, da necessidade do agricultor, de vez em quando, intervir, podar, cortar, para que ela venha firme com força depois. Jesus aproveita-se um conhecimento prévio dessas relações todas. E como ele fez na semana passada, com o conhecimento que as pessoas tinham da relação do pastor e da ovelha, e diz, eu sou o bom pastor, o pai é o dono das ovelhas, eu sou o bom pastor. Tem outras ovelhas que não são desse redil. Dessa vez Jesus usa essa imagem e diz, o pai é o agricultor. Veja que é muito semelhante com a imagem que o pai é o dono das ovelhas. O pai é o dono da vinha. Eu sou a videira, aquele tronco onde corre a seiva que leva e comunica a vida para os ramos. E vós sois os ramos. E todo ramo que está ligado ao tronco deve produzir fruto. Tem que produzir fruto. Se não está ligado ao tronco, à videira, ele não tem vida que corra nele, então ele seca. E é melhor que ele seja arrancado e jogado fora, para que ele possa voltar a ter a seiva circulando e, portanto, volte a crescer e volte a produzir frutos. Essa imagem é uma imagem de vínculo. O que Jesus está dizendo é exatamente aquilo que depois, uma espécie de conclusão no texto, ele diz, sem mim nada podeis fazer. O que está por trás dessa frase é desvinculado, apartado, separado, uma
ilusória autonomia do nosso Deus, ao contrário de fazer com que a gente cresça e produza fruto, faz a gente secar, faz a gente desidratar, secar e não ser capaz de produzir frutos. Eu não sei se vocês observaram, a segunda leitura e o evangelho de hoje são do mesmo autor, de João. Depois releiam em casa a segunda leitura e o evangelho de hoje. Eu fiz as contas. 11 vezes, próximo disso, aparece o verbo permanecer, o que não é comum. Uma pessoa que vai escrever um texto tão pequeno, por exemplo, só no evangelho são cerca de 8 vezes, que ao escrever um texto tão pequeno, você repita, a não ser que você tenha uma intenção de estilo ou uma intenção de ênfase, de fazer enxergar a importância. Mas ninguém repete, você logo desconfia da pobreza vocabular do escritor, que não encontrou uma outra forma, um outro caminho, uma outra palavra para dizer aquilo. Claro que não se trata aqui da pobreza vocabular dos textos ricos de João, como é o do Apocalipse, por exemplo. Mas aqui se trata na insistência em torno da ideia do permanecer no vínculo, manter o vínculo, da riqueza do vínculo com o nosso Deus. Não sei se escapou para vocês, mas na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, a primeira luta de Paulo para ir, depois que ele se converteu, antes dele pregar o evangelho, foi ele conseguir se vincular à comunidade dos apóstolos, dos discípulos, porque ele era um perseguidor, e um perseguidor voraz dos cristãos. Então a turma ficou um pouco desconfiada dele. Será que ele está fingindo? Será que ele quer reunir o maior número possível de cristãos para depois matar? Então, mas a primeira luta, o primeiro empreendimento de Paulo foi conseguir estabelecer um vínculo, estar enxertado naquela comunidade que ele entendia que era o tronco, de onde então vinham os ramos. Ele queria se ver como um ramo enxertado, não apartado, não separado da videira. Não quero insistir, nem me alongar muito, mas fica claro que a palavra de hoje nos fala que nós somos pessoas de vínculos, que a nossa vida é tão mais rica e frutuosa, cheia de frutos, rica em frutos, quantos vínculos nós somos capazes de estabelecer, e que o maior destes vínculos, o primeiro e o fundamento de todos os vínculos, está naquele vínculo que nós estabelecemos com a videira verdadeira, do qual nós somos os ramos, que é Jesus, né? Há uma seiva que corre ali. Alguns padres da igreja, autores dos primeiros séculos, fazem uma referência interessante, dizendo que o Pai é o dono da vinha, que o Filho é a videira verdadeira e o Espírito Santo é a seiva que corre, comunicando vida, né, levando vida. Jesus, né, por Jesus no Espírito, né? A partir do Pai, por Jesus a videira, no Espírito, porque é a seiva que vai correndo ali e onde chega e vai comunicando vida, fazendo brotar, fazendo crescer e dar muitos frutos. Desejo a todos, então, que esta semana seja uma semana do estreitamento do nosso vínculo com o nosso Deus e do consequente estreitamento e ampliação de vínculos na nossa vida fundamentados, assim, alicerçados neste vínculo primeiro. Quando nós estabelecemos vínculos que estão separados como ramos deste tronco principal, a gente cansa da amizade, o relacionamento cansa, o vínculo se torna seco, ele seca, porque é um vínculo que não está enxertado na videira verdadeira. Vínculos enxertados na videira
são sempre muito verdejantes, né, quer dizer, vivos, e também são sempre muito frutuosos. Desejo a todos, portanto, que essa semana seja uma semana desse estreitamento do vínculo com o nosso Deus.